O mundo inteiro virou um grande e não lugar. Não foram poucas as vezes que vocês me viram, ouviram ou leram eu falando sobre isso. Né, acho que essa é uma das conclusões que a gente conseguiu chegar logo no começo, nas primeiras semanas da pandemia. Quando a gente vê aquelas imagens desoladoras, né, de Paris, de Nova York, de Milão, de Londres, de Barcelona, cidades que são conhecidas pelo seu excesso de turismo, no caso de Barcelona, até com a própria ideia, o próprio conceito, a criação do conceito de turismofobia, que foi o excesso de turistas que a cidade trouxe ao longo dos anos. Quando a gente vê esses lugares completamente vazios, dá aquela certa. dá uma sensação muito esquisita de filme distópico, né? Aquele tipo de filme, sei lá, Livro de Eli ou Mad Max, onde todo mundo acabou o mundo, sobrou meia dúzia de pessoas, essa meia dúzia de pessoas estão trancadas nas suas casas, ou escondidas, sabe lá Deus aonde. Acho que uma coisa que é importante da gente dizer, por que um não lugar, é entender, no começo de tudo, a diferenciação de espaço e lugar de acordo com a geografia humanista. Acho que a geografia humanista é uma boa chave de leitura, e aí tem o Ifutuan, talvez seja o cara mais relevante dessa discussão toda, que vai falar que a diferença de um espaço para um lugar é que um lugar é o espaço dotado de significado pelas pessoas. Ou seja, quando a gente fala de lugar, a gente está falando de gente, a gente está falando de significado. Tá? Ou seja, significado dado por essas pessoas que ocupam, visitam, trabalham, moram nesse lugar. Então, quando o mundo inteiro passa a não ter gente na rua, a gente tem uma relação muito estranha e esses lugares passam a ser não lugares automaticamente. Durante a pandemia, inclusive, isso é uma coisa muito discutida, eu falei muito sobre isso, essa ideia de lugar foi completamente dissolvida. Né? Eu falei muito da desterritorialização, uma das palavras que eu mais falei durante lives e textos na pandemia. Na verdade, se o mundo inteiro é um lugar e você não tem relação com a cidade, não importa se você está no centro de São Paulo ou se você está no interior de Roraima. Desde que tenha Roraima, porque até hoje eu não aprendi a falar Roraima, para mim é muito estranho. Desde que você tenha sinal de internet, eletricidade e que chegue correio, tá valendo. Você está tão bem servido quanto eu no centro de São Paulo. Então essa ideia é uma ideia poderosa que, segundo ela, a gente teve um processo de desterritorialização, onde eu estou fisicamente importa menos do que onde eu estou virtualmente. E aí a gente traz uma outra discussão para esse processo, que é a compreensão da internet ou da tecnologia como um lugar. Né? Talvez, se antes a gente tinha os apedrejamentos em praça pública, hoje os apedrejamentos são feitos na internet, nos Facebooks da vida, as cancelamentos e linchamentos virtuais, a gente trocou esse espaço público pelo espaço digital. Ah, cara, mas isso não tem volta? Acho que não. Eu acho que a gente, evidentemente, vai voltar a usar os espaços públicos, já voltou a usar os espaços públicos, mas a gente tem que entender agora que esse espaço virtual ele faz parte da nossa relação com o outro, da nossa relação com a comunidade, da nossa relação com a sociedade, da nossa relação com a cidade, por que não? A partir de agora. Então a gente passa a ter mais um nível de relação, não só mais público-privado, mas público-privado, físico e digital, que não é exatamente novidade para ninguém. E aí, para quem viu as minhas lives, as lives do fim do mundo, como eu chamei, logo no começo da pandemia, eu falei bastante com o Caio Vassão, meu amigo Caio Vassão, arquiteto, pesquisador, que foi um dos caras que eu li pela primeira vez a ideia de cidade distribuída, e a gente chegava na mesma conclusão por caminhos diferentes. A vida inteira aqui na Places for Us a gente trabalhou os lugares através das relações de identidade e de significado, quanto aqueles lugares se relacionavam com a identidade daquelas pessoas e eram capazes de dar mais significado ou promover mais significado para a vida daquelas pessoas. E o Caio fala uma coisa muito parecida por um outro caminho, ele entende que do advento, né, da tecnologia da telecomunicação, se a cidade é o lugar do encontro, e esse encontro cada vez mais é um encontro por afinidade, ou por identidade, ou por comportamento, como eu diria, a cidade não está mais num lugar territorialmente circunscrito, geograficamente circunscrito, mas ela acontece num espaço virtual. Ou seja, se a cidade é o lugar do encontro, e esse encontro se dá pelo comportamento e pela identidade,
Essa identidade não precisa ser mais o meu vizinho de porta, essa pessoa pode estar na Suécia, na Islândia, na Groenlândia, e a gente criar uma comunidade que não tem nada de territorial do ponto de vista geográfico, mas ao mesmo tempo é uma comunidade do ponto de vista comportamental e de identidade. Então, eu acho que além de complicar um pouco o conceito de lugar e não lugar nessa pandemia, a gente tem essa outra ideia, que é uma ideia que ficou evidente, tanto de Zoom que a gente faz todos os dias, tanto de reuniões, cursos online, e comunidades e fóruns que apareceram durante esse período, a gente consegue entender e entender claramente como a gente se conecta por afinidade, por comportamento cultural e por identidade. E como isso acontece na esfera da cidade, né, na geografia, na vizinhança, mas como isso também acontece numa outra esfera, que é a esfera virtual, a esfera digital, e que, como tudo que foi acelerado nessa pandemia, me parece que essa é uma esfera que a gente tem que ficar muito atento, não só quando a gente pensa em place branding, quando a gente pensa em place making, mas quando a gente pensa em cidade como um todo e na nossa relação com ela. Tá bom? Essa era a reflexão de hoje, ela é um tanto cabeçuda, eu concordo, e ela foi muito fomentada, ela trouxe muito à tona também os últimos eventos bizarros que envolveram aquela menina que foi estuprada por um familiar que teve todo um processo que começa na internet, começa num espaço de apedrejamento virtual e se concretiza, ou felizmente não se concretizou, mas tentou se concretizar no espaço físico, na frente dos hospitais. Então, eu acho que, sei lá, se a gente for buscar lá, desde as jornadas de julho, a gente já começa com essa convergência entre físico e digital, que de novo não é nenhuma novidade, mas agora a gente entender a cidade passa por entender também o fenômeno digital, o fenômeno virtual, e entender a relação das pessoas com a cidade passa por entender, por promover, por situar e, por que não, incluir o ambiente digital quando a gente está pensando nas cidades, na relação das pessoas, da comunidade, da sociedade com o ambiente urbano, que então, segundo essa hipótese, que de novo não é uma grande novidade, mas agora está muito escancarada, deixa de ser só presencial, física e territorial, e passa a ser também comportamental, identitária e virtual. Tá bom? Espero vocês na próxima.